Boa tarde, eu me chamo Pedro. Nós somos alunos do curso de Fonoaudiologia da Universidade Católica de Brasília e, como parte dessa atividade, iremos realizar uma entrevista com um profissional da área. Por isso, contamos com a participação do Eduardo, fonoaudiólogo. A entrevista está organizada em alguns tópicos principais, como trajetória acadêmica, atuação profissional, mercado de trabalho e orientações para nós estudantes. Então, vamos dar início à nossa entrevista. Mas primeiro, vamos conhecer melhor sobre o nosso entrevistado? Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado por nos atender. E a gente quer saber um pouco mais sobre você. Seu nome, seu local de atuação, seu tempo de formação, a instituição onde você se formou. Boa tarde, tudo bem, Pedro? Então, Pedro, meu nome é Eduardo, sou fonoaudiólogo formado pela Universidade de Brasília, formei no ano de 2023 e atualmente tenho 3 anos de formação. Olá, Eduardo, tudo bem? Eu me chamo João e eu queria saber o porquê que você escolheu a área de fonoaudiologia e como foi a sua experiência durante a graduação. Você fez alguma especialização? Se sim, quais? Você teve alguma dificuldade no início da sua carreira? João, sobre minha formação dentro da fonoaudiologia. Antes de começar, eu tenho que falar o porquê que eu escolhi a fonoaudiologia. A fonoaudiologia surgiu para mim através do meu pai. Meu pai, ele é caminhoneiro e todos os anos ele fazia audiometria para acompanhamento da audição. Então, desde essa época eu vi o trabalho dos fonoaudiólogos e foi onde surgiu a minha vontade de cursar fonoaudiologia. E realmente eu tomei a decisão de estudar fonoaudiologia na UNB. Então, assim, iniciei, consegui, estudei, passei e foi maravilhoso. A minha experiência durante o curso foi maravilhosa, foi super tranquila. Minha única dificuldade foi no início por conta da diferença, né? Porque o ritmo da UNB ele é mais rápido, ele é mais denso, é totalmente diferente. Eu vim de escola pública, então eu sofri um pouquinho nessa adaptação, mas eu consegui seguir tranquilamente durante o restante do curso. Foi maravilhoso. E sempre dentro da universidade, a gente sempre foi incentivado a realizar projetos, iniciações científicas, procurar estágios. Então, assim, foi um divisor de águas. Então, quando eu me formei, eu já prestei prova para poder passar na residência, que eu tinha caído no estágio, e aí eu passei na residência de cuidados paliativos no Espírito Santo. Infelizmente eu não consegui ir por alguns motivos, mas em si eu já engatei também na especialização de audiologia, que já era o que eu queria desde o início. Então, assim, me formei, hoje eu sou especialista em audiologia pelo CEAF e atuo na área, né? Em qual área da fonoaudiologia você atua atualmente? Me fala um pouco da sua rotina de trabalho e quais são os seus principais atendimentos que você realiza. Você trabalha em clínica, hospital, escola ou algum outro ambiente? Os exames que eu realizo hoje em dia, atualmente, são audiometria, impedanciometria, emissões autoacústicas, conhecido como teste da orelhinha, Bera, P300, prova da função tubária. Eu me aventuro também na otoneurologia, então, assim, eu também realizo o exame de Veng. Então, assim, diversos exames que eu realizo dentro da clínica, com a disponibilidade do equipamento, claro. Eduardo, eu me chamo Lucas e eu queria saber mais sobre o mercado de trabalho, como você vê o mercado de trabalho para o fonoaudiólogo hoje. Queria saber mais sobre essa questão. Lucas, sobre o mercado de trabalho. Quando eu entrei na fonoaudiologia, nós éramos entre 26 e 30 mil fonoaudiólogos no Brasil. Se a gente comparar com o número de brasileiros, é irrisório esse número, né? Porque nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Atualmente, nós devemos estar entre 50 a 60 mil fonoaudiólogos, não sei ao certo. Então, assim, mesmo assim, esse número acaba sendo irrisório com relação ao número de brasileiros. Então, assim, a fonoaudiologia está se expandindo muito, muito. Quando eu entrei na fonoaudiologia, não tinha um curso de perícia, especialidade em perícia. E surgiram mais outras três, se eu não me engano. Então, assim, a gente está em expansão porque as pessoas estão vendo o nosso real valor, né? Dentro da sociedade. Então, assim, estamos crescendo muito, muito, tá? Sobre a empregabilidade, sempre vai ter áreas e demandas para a fonoaudiologia. O que a gente tem que se atentar é a valorização do profissional, tá? Porque, assim, é lei do mercado, oferta e demanda. Então, assim, quem vai ditar os valores, aceitar, somos nós. Então, assim, mais vaga, crescimento, a gente sempre vai ter. Isso aí pode ficar tranquilo, tá bom? E sim, eu creio que é possível atuar
de forma autônoma. Só que assim, na minha opinião, pelo que eu observo, quem atua mais nessa área de forma autônoma começa trabalhando em clínicas, hospitais e mostrando seu serviço e demonstrando resultados, porque são essas pessoas que dão resultado que acabam indicando a gente, que acabam lembrando da gente, e assim você vai construindo o seu nome, porque quando você forma, você é um fonoaudiólogo, entendeu? Então, assim, você tem que mostrar que você é competente na sua área. Então, assim, é possível sim atuar de forma autônoma, sim, sem problemas. Inclusive, é bastante comum na nossa área. Olá, Eduardo, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Católica de Brasília e eu gostaria de saber quais são os maiores desafios da sua profissão e o que mais te motiva no seu trabalho. Se possível, esclarece para a gente se existe algo que você gostaria de ter sabido antes de você começar. Fernanda, sobre os desafios da fonoaudiologia, eu creio que o nosso maior desafio é o reconhecimento da sociedade. Porque quando a gente fala que nós somos fonoaudiólogos ou estudantes de fonoaudiologia, a primeira pergunta é fono o quê? Ou pensam, ou os que sabem pensam que a gente vai ensinar a gaga a falar, que a gente vai ensinar a criança a falar, mas mal sabem eles que a gente vai muito além disso. A gente temos muitas outras especialidades além da linguagem, mas foi a que mais se popularizou. Então, assim, essa é a nossa maior dificuldade atualmente no mercado, na minha visão. O que mais me motiva no meu trabalho é a satisfação de ajudar meus pacientes, porque quando eles vêm para nós, eles vêm com alguma queixa, eles querem que resolva aquele problema. E às vezes só uma orientação, uma orientação mesmo em si para aquele paciente pode ser um caminho que ajuda ele bastante, que já alivia ele a entender que talvez o problema dele tenha solução. Então, assim, é uma satisfação imensa para a gente. Perfeito, Eduardo, muito obrigada pela sua resposta. Para nós, estudantes de fonoaudiologia, é muito importante saber os desafios e a realidade da profissão. Agora eu gostaria de saber uma outra coisa de você. Quais dicas que você daria para quem está começando o curso agora? E quais são as disciplinas mais importantes? Se você gostaria de indicar livros, autores ou matérias de estudo. Além disso, eu queria saber também se a participação em estágio e projetos faz a diferença aí na nossa formação. Agora falando sobre dicas acadêmicas para quem está começando o curso de fonoaudiologia. Eu acho que uma dica que é maravilhosa para vocês que estão iniciando é guardem tudo, tudo que vocês tiverem de aula, porque agora pode não estar fazendo sentido para vocês o que está sendo aprendido, mas quando vocês chegarem na época do estágio, na época da prática, vocês vão implorar por esse material, que aí vai começar a clarear, porque assim, eu acho que o que faz a gente aprender é a teoria e a prática. Então, assim, sem uma ou outra, eu acho que a gente não consegue se desenvolver bem. Então, assim, tudo que vocês puderem guardar do primeiro semestre, segundo semestre, guardem, porque em algum momento vai ser muito útil para vocês, de verdade. Além disso, gente, não foquem em questão de matéria, quem é mais importante, quem. Foquem igual, as que vocês tiverem dificuldade, se dediquem um pouco mais, porque assim, quando chegar na época de estágio, vocês podem cair justamente nessas matérias que vocês negligenciaram. Então, assim, suguem ao máximo, perguntem ao máximo, tentem entender pelo menos minimamente, né? O ideal é entender bem, né? Mas pelo menos que vocês tenham pelo menos um domínio sobre a matéria que vocês estão estudando, porque assim, uma hora ou outra vocês vão precisar. E é bom a gente não pecar nessa questão. Quando eu estudava bastante pelo Tratado de Fonoaudiologia, porque lá tem tudo que a gente precisava, tinha por lá. Então, assim, sempre estudei por ele e sempre foi uma facilidade para mim estudar por ele. E como eu dizia, né, a teoria sem a prática, ou a prática sem a teoria não funciona. Ambas elas andam lado a lado, andam juntas, então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazerem projetos, estágios por fórum, façam, porque isso vai alavancar, vai dar um start muito mais acelerado para vocês nessa questão, porque vocês têm que associar para começar a clarear, porque senão vocês vão ficar no escuro. E acaba que em algum momento você vai sentir essa falta. Então, assim, a importância de projetos, estágios é imensurável. Não dá para dizer a importância deles no curso de formação. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Eu me chamo Caio, sou estudante de fonoaudiologia e eu queria saber um pouco mais sobre o desenvolvimento pessoal.
que você considera importante para se destacar nessa área? Caio, sobre o desenvolvimento profissional. Ao longo do curso de fonoaudiologia, nós estudávamos muitos casos e nós víamos condutas que foram muito erradas de fonoaudiólogos que alguns até perdiam seu CRFA. Então, assim, o meu foco era não ser aquele fonoaudiólogo. O meu foco era ser um fonoaudiólogo que entregava um resultado de exame correto, para que eu não tivesse problema, entendeu? Então, assim, por consequência, você acaba se tornando um bom fonoaudiólogo, porque você acaba sendo mais duro com você, você acaba sendo mais responsável naquilo que você está fazendo, tanto de terapia, tanto na entrega de exames. E por consequência, você vira um bom profissional, porque você vai pegando a prática e você vai se policiando nisso. Então, assim, é uma consequência. Não foque em ser o melhor, foque em não fazer coisa errada, que vem por consequência a questão de ser um bom profissional. E sempre estar se especializando. A importância é você sempre estar acompanhando as atualizações, fazendo cursos, estudando, porque assim, a área da saúde ela sempre está em crescimento. Então, assim, a gente forma, mas o estudo continua para a vida toda. Um exemplo foi que agora nós podemos fazer a remoção de cerume e eu fiz parte da primeira turma de Brasília que está apta a realizar essa remoção. Então, assim, é sempre se atualizar, é um investir em você, porque agora você é o fonoaudiólogo, né? Você é o profissional. Você deixa de ser a sua pessoa física, né? Eduardo, muito obrigado por esclarecer todas as nossas dúvidas. E para finalizar, você poderia dar um conselho para os alunos de fonoaudiologia do primeiro semestre? Um conselho que eu dou para vocês é: não desistam, insistam, vão ao máximo. Vocês estão no início do curso, vocês vão ver muitas coisas, vocês vão passar por muitas coisas, achar que não são capazes. Acreditem, isso não é uma experiência individual. Todos nós passamos por isso. A faculdade tira a gente da zona de conforto. Então, assim, a gente não pode desistir, tem que insistir, por mais que seja difícil, achar que não é capaz. Acertem, errem, mas não desistam, tá? Continuem firme e forte. A fonoaudiologia tem diversas áreas, em alguma delas vocês vão se encontrar. Então, assim, aproveitem ao máximo mesmo, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, viu, gente?